Saudações colores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga. E nesse domingo, após um empate em 0x0 Fluminense e Flamengo no Maracanã, o Fluminense se coloca numa situação muito complicada para esse carioca, né? Diria que eu queria pensar, estamos eliminados, mas a minha cabeça fica tentando olhar resultados que façam com que o Fluminense se classifique, né? E vamos falar disso aqui hoje. Vamos falar também sobre a situação do Thiago Silva e uma situação que me preocupa nesse time do Mano Menezes. E a gente vai debater isso aqui logo após a vinheta, tá? Então roda a vinheta aí, Lucas. Antes de começar, vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, que ajuda muito, tá? Parece bobeira a gente ficar pedindo, mas são coisas muito importantes pro canal mesmo. Começando falando sobre Thiago Silva. Thiago Silva saiu ontem no intervalo, sentindo o pé esquerdo, e já ali no banco de reserva já começou o tratamento com gelo, mas é uma preocupação fluminense, assim. O Mano Menezes, na coletiva, alegou que foi muito por causa do gramado duro do Maracanã, né? A gente olhando o gramado do Maracanã tá muito bonito, a gente estava até elogiando o Maracanã tanto a temporada passada e por esses primeiros jogos que tá muito bonito visualmente falando, mas alguns jogadores reclamaram desse gramado duro. O Mano chega a falar que a explicação do consórcio Maracanã ali é que tem uma resina para esse começo para proteger o gramado e deixa ele um pouco mais duro mesmo, mas muitos jogadores reclamando que isso atrapalha e talvez seja o motivo da lesão do Thiago Silva. O que preocupa é que no jogo contra o Atlético Mineiro, que ele já foi para lá baleado, ele sentiu, ele joga nas quartas de final da Libertadores, sente o calcanhar esquerdo e fica um mês fora, mais ou menos, né? E onde está a minha preocupação não é nem pelo momento, assim, de verdade, porque o Campeonato Brasileiro vai começar no dia 29 de março, se eu não me engano, então tem muito tempo à frente. Não, aparentemente parece que a gente não vai se classificar para a semifinal. Claro, se a gente se classificar, aí vem uma preocupação dele estar pronto para jogar. Mas a preocupação é de ser algo recorrente, né? Porque é no mesmo pé e numa situação um pouco parecida. Então, meu medo é que não seja algo que esteja totalmente resolvido e é indiscutível a importância que Thiago Silva tem no elenco do Fluminense, né? Tanto como capitão, mas principalmente como zagueiro técnico ele é, que ajuda muito a desafogar, tanto marcando ali atrás, como a sair jogando. Então é uma preocupação que deixa o torcedor meio... Será que não tá 100% totalmente da lesão no calcanhar? Então vamos aguardar ali o Fluminense passar a informação, mas provavelmente Thiago Silva de fora dos dois próximos jogos do Campeonato Carioca e também do jogo da primeira fase da Copa do Brasil contra o Águia de Marabá. Vamos para o próximo assunto agora, que é falar sobre a tabela. Se realmente o Fluminense está eliminado, se não está eliminado, vamos debater isso aqui um pouco. Vamos lá, vamos falar de Campeonato Carioca, a situação do Fluminense, né? O Fluminense, quando a gente diz que está praticamente eliminado, é porque é uma situação muito complicada. O Fluminense ganhando os dois próximos jogos chega a 17 pontos. E aí, assim, eu não vou fazer aqui uma loucura de ficar analisando todas as rodadas possíveis, porque, sim, tem muitas variáveis até lá. Eu acho que vale a gente fazer rodada por rodada. O básico que a gente vai ter que fazer é torcer pro Flamengo e pro Volta Redonda, que são os favoritos nos seus jogos, ganharem todos os jogos. Então a gente tem que torcer pro Flamengo ganhar do Vasco na próxima rodada e pro Flamengo ganhar do Maricá, porque já segura o Maricá e segura o Vasco. E torcer pro Volta Redonda hoje ganhar do Nova Iguaçu, ganhar do Sampaio Corrêa e na última rodada meio que tanto faz, joga contra o Boa Vista, acredito que não vai ter muita diferença não. Mas só pra decorar, é Volta Redonda e Flamengo torcer para que façam os resultados. Porque mesmo assim, nessa situação, a gente ainda vai ter que torcer pro Maricá não ganhar o restante dos jogos, a gente tem que torcer pro Vasco não ganhar do Botafogo, mas isso é rodada a rodada. Vamos pensar nessa rodada o que a gente tem que torcer que seja bom pro Fluminense, tá? Nessa rodada tem Maricá e Bangu, hoje às 3h45, e a gente tem que torcer pro Maricá não ganhar. É difícil demais, porque o Bangu, sim, o Bangu tá, sei lá o que ele veio fazendo nesse Campeonato Carioca, né? Tá muito constrangedor. Então, assim, é torcer para o Bangu segurar o empate. O Maricá já é um resultado, assim, que não é um resultado comum e já ajuda muito. No Botafogo e Madureira, é torcer para um resultado do Madureira. Assim, é difícil, mas tô analisando que a gente tem que torcer pensando na nossa classificação. No Sampaio Corrêa e Vasco, Volta Redonda, já falamos aqui que tem que ganhar Nova Iguaçu, né? No Sampaio Corrêa e Vasco, aí, assim, sinceramente... É uma situação muito parecida dos dois, assim. Porque, vamos lá, na teoria você ia falar, Fio, tem que torcer pro Sampaio Corrêa. Mas o Vasco pega dois clássicos depois, e não são jogos que eu acho que o Vasco seja favorito. Tanto contra o Botafogo, contra o Flamengo. Então talvez o Vasco ganhar nem é tão ruim, se for o empate é o melhor resultado. Porque o Sampaio Corrêa ganhando, ele vai a 15 pontos, e o Fluminense pode ir a 17.
Então, assim, se você parar pra analisar, depois o Sampaio Corrêa pega o Volta Redonda, que aí sim acho que o Volta Redonda é favorito, mas na última rodada o Sampaio Corrêa pega a Portuguesa, que, tirando o Bangu, pra mim é o pior time do Campeonato Carioca. Passaria o Fluminense. Então entende como a situação tá difícil. Então, pra mim, entre Sampaio Corrêa e Vasco, eu prefiro que seja empate. Mas caso tenha que escolher um vencedor, eu escolheria o Vasco e contaria, porque o Vasco vai pra 16, ficaria um ponto atrás dos 17 que o Fluminense pode alcançar, mas eu contaria com o Vasco perdendo para o Flamengo e Botafogo. São situações muito complicadas, mas essa é a matemática por enquanto. Hoje torcer para o Bangu conseguir segurar algum ponto no Maricá, torcer para o Madureira segurar algum ponto no Botafogo, se importa um pouco menos, né? E no Vasco e Sampaio Corrêa, para mim o Sampaio Corrêa não pode ganhar esse jogo. Torço para que seja um empate, que segura os dois, mas o Sampaio Corrêa não pode ganhar o jogo, porque senão fica complicado para mim, porque ele pode ganhar da Volta Redonda, que não acho que seja provável, mas pode ganhar da Portuguesa e ultrapassaria o Fluminense. Situações complicadas, mas esses são os resultados que a gente tem que torcer hoje, tá? Volta Redonda, Sampaio Corrêa e Vasco é a situação complicada, Madureira e o Bangu. Não é fácil, mas estarei hoje à tarde, aniversário de Vitor Lessa, estarei lá com o celular na mão, no flash score aqui, olhando os jogos e torcendo para os resultados que favoreçam o Fluminense, tá? Vou acabar o vídeo no próximo tema falando um assunto que tá me preocupando, que me deixou preocupado ontem, apesar da boa atuação no Fluminense. Vamos lá, para fechar o último assunto aqui, é mais aquela resenha de bar, né? Então, assim, puxa a cadeira, pega a bebida nesse domingo aí que a gente vai conversar. O Fluminense fez uma boa atuação ontem contra o Flamengo e deixa o torcedor otimista um pouco mais esperançoso, né? No sentido de, pô, o time ganhou do Vasco, o time empatou com o Flamengo jogando bola e disputando, sendo inteligente taticamente, eu diria, assim, o Mano conseguiu... eu vi uma expressão de alguém acho que foi de Sport TV falando que o Mano fez o Fla-Flu virar um grande Grenal, e é mais ou menos por aí. Acho que foi a estratégia do Mano Menezes e ele conseguiu essa estratégia. Não conseguiu a vitória, mas conseguiu a estratégia que ele estava planejando. Mas aí, qual é a minha preocupação? Se pensar nesse ano, do Vasco, pata com o Flamengo, é o time que não consegue ganhar do Sampaio Corrêa, do Madureira, do Boa Vista, do Maricá. E aí isso me preocupa um pouco. E do Volta Redonda. São 5 times pequenos que a gente não conseguiu ganhar. Quando você faz o recorte da temporada passada, esse Fluminense do Mano Menezes ganhou do Atlético Mineiro, lá no Mineirão, né, pelo Campeonato Brasileiro, ganhou do Palmeiras no Allianz, ele ganha do Cruzeiro aqui, ele ganha do São Paulo aqui, ele ganha do Flamengo no Maracanã, ele ganha do Grêmio na Libertadores e no Maracanã e elimina o Grêmio. Então é um time que faz grandes jogos contra times grandes que vão bater de frente com o Fluminense e vão atacar o Fluminense. Mas esse mesmo time do Mano Menezes da temporada passada perdeu pro Vitória, perdeu pro Juventude, perdeu pro Atlético Goianiense, empatou com o Criciúma no Maracanã, precisando absurdamente ganhar na reta final de Brasileiro. Então é um time com muita dificuldade de conseguir quebrar aquelas linhas quando o time vem com a proposta de se defender. O Fluminense tem essa dificuldade. E quando eu analiso as contratações do Fluminense para esse ano, são contratações muito de velocidade e contratações de transição. Ou seja, para quando alguém combater a gente sair em velocidade e conseguir buscar um gol ali, um resultado. Isso me preocupa. Quando a gente pensa em Canóbio, a gente pensa em Hércules, são caras de combate que brigam muito pela bola e conseguem jogar em velocidade. A única exceção talvez seja o La Vega, né? Que parece ser um cara que tem ali o drible, mas já viu o jogo do La Vega? Não, nem você. A gente só tá com informação, precisa ver. Tá até jogando bem o Sul-Americano Sub-20 pelo Uruguai, fazendo gol, mas a gente precisa ver mais quando chegar. E aí me preocupa se isso não é uma falta desse time e se não é uma dificuldade. Porque quando a gente for pegar... Agora mesmo a gente vai pegar o Águia de Marabá com essa mudança de regulamento da Copa do Brasil, o empate leva pros pênaltis. Eles vão jogar lá atrás. E aí a gente tem aqui o costume de falar como torcedor do Fluminense, não, aí é o jogo do Keno. Mas a gente vai sobrecarregar muito o Keno, achar que o Keno vai ser o cara para resolver isso. Claro que tem o Ganso voltando, o Ganso pode achar uma bola, tem o Riquelme Felipe, tem o Arias, tem tudo isso, mas o Mano precisa mostrar que tem essa facilidade de quando pegar um time pior tecnicamente que o Fluminense, que encoste ali atrás para claramente não querer tomar gol e se conseguir fazer um gol aí ok, mas aí a proposta vai ser garantir o empate no 0-0. O Mano tem que mostrar que sabe fazer esse jogo e até agora não mostrou no Fluminense. E me preocupa esse começo de Carioca e me preocupa as contratações que não parecem ser algo formado para isso. Porque quando a gente pensa em Brasileirão, a gente vai pegar, jogando em casa, a gente vai pegar Red Bull Bragantino, Ceará, Mirassol, Sport, Vitória, time Juventude,
times que vão ficar lá atrás e o Fluminense precisa pontuar contra esses times. Até porque não é uma garantia. Não tô falando que o Mano ganha todos os times grandes, mas ele já conseguiu mostrar que tem capacidade de competir com esses times mais fortes, porque é o jeito que ele gosta de jogar. Mas não é uma garantia de vitória, até porque senão o Fluminense era campeão. Então é uma preocupação que eu tenho na montagem desse elenco e no Mano Menezes. E ele tem 2 jogos para mostrar isso. Porque o Fluminense mostrou contra o Flamengo e contra o Vasco que fisicamente já tá um time muito mais evoluído do que o começo do Carioca. Então a desculpa do problema físico a gente pode tirar de lado. E ele vai enfrentar agora o Nova Iguaçu e o Bangu. E aí, pra mim, o Fluminense precisa mostrar facilidade. A gente tá vendo o Flamengo. O Flamengo, antes do Fla-Flu, tinha feito 17 gols nos últimos 5 jogos. Goleou 2 ou 3 jogos contra esses times pequenos e alguns até jogando com o time reserva. Tudo bem que o time reserva do Flamengo é um time muito bem qualificado. Mas tem que ter facilidade. Não dá pro Mano sofrer contra o Nova Iguaçu na próxima rodada e contra o Bangu. Isso eu não tô discutindo no Campeonato Carioca, isso é uma preocupação pro Campeonato Brasileiro e preocupação pra temporada. Essa é uma coisa que tá me deixando bastante preocupado, que eu espero que quando acabe o jogo do Bangu eu fale, cara, enfim, o Fluminense parece ter evoluído alguma coisa mesmo. Por enquanto, o Mano mostrou que vai saber competir contra os times grandes e os times que forem bater de frente com o Fluminense. Mas eu preciso muito mais que isso pra ficar mais confiante pra temporada. É isso, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui o que você achou. Você acha que existe? Qual a porcentagem que você acha de chance do Fluminense passar para as semifinais, tá? Comenta aqui, rodada a rodada a gente vai debatendo isso, tá? Valeu, a gente se esbarra aí no próximo vídeo, numa próxima live, ou no Arquibancada ou no bar por aí. Tamo junto.